Olá, caríssimos irmãos e irmãs, que Deus esteja no seu coração, no seu dia. Estou tentando fazer aqui, através de duas câmeras, para fazer a mesma colocação, seja no YouTube e no Instagram, porque cada plataforma, uma aceita a câmera deitada, outra em pé, outra não sei o que lá. Mais um trecho então da regra de nosso Pai São Bento, o prólogo da Santa Regra, que estamos escutando já há vários dias nesse mês. 3 vezes são lidas então por ano a Santa Regra de nosso Pai São Bento, que tem sido para o mundo, para monges, monjas, oblatos e sem dúvida amantes da espiritualidade, momentos então de evangelização. Hoje é do versículo 33 e agora eu me perdi aqui se vai até o 38 ou até o 40. Mas o prólogo vai até o capítulo 50. Então, hoje diz, o trecho de hoje da regra de São Bento: Eis porque no Evangelho diz o Senhor: aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, compará-lo-ei ao homem sábio que edificou sua casa sobre a pedra. É interessante notar as antigas construções. Mesmo aqui o prédio, a parte antiga do nosso mosteiro, olha, não estou mentindo não tem rachaduras. Já a parte nova, que tem só 30 anos, já tem rachaduras, infiltrações, porque antigamente, sejam os construtores, talvez até mesmo pelos materiais mais simples, porém mais fortes, faziam uma sapata de pedras. Hoje tem todos os baldrames e ferro e tudo. Se for ver nessas antigas construções, talvez tenha lá algum pedaço de ferro, uma coisa, mas a massa, os tijolões não são vazados. Bom, aqui fala na regra de São Bento: aquele que ouve essas minhas palavras é como aquele que construiu a casa sobre a pedra. Porque a casa em ruínas é sinal do homem preguiçoso. Porque se diz que um dia alguém estava à beira de um rio e quis construir então a sua casa. E ele viu muita areia, assim, naquele remanso, aquela maravilha toda. Ele disse: para que eu vou encher baldes e baldes de areia e levar lá no alto da montanha? E construiu uma bela casa, muito confortável, muito prática. Não deu outra. Logo veio a chuva, logo vieram as enchentes, e naquela curva do rio levou tudo, a casa e tudo. Isso é figura então também da nossa vida cristã. Se nós colocarmos a nossa vida realmente sobre o Cristo, tanto é que ontem falava, lembra? Quando vieram os maus pensamentos, as tentações, arrancá-los pela raiz, chacoalhar bem as raízes para que todas as terrinhas caiam e jogá-lo contra a rocha que é o Cristo. Então isso que é importante, a nossa luta diária e a vitória que nos vem do Senhor, somente nele e por ele. Por isso então que nós vemos a importância de construir nossa vida sobre a presença do Cristo nosso Senhor. Até no tempo que morei no nosso mosteiro no Chile, é interessante porque quase todo dia, ou então a cada semana, tinha lá seus temblores, não? E por que o mosteiro lá, já era assim antiga construção, também quase não tinha rachaduras? Porque paredes grossas de adobe, que é barro, madeira e palha de trigo, porque assim na hora de todos aqueles temblores e a mesmo terremotos, até no grande terremoto que tivemos lá no ano 2010, pouca coisa, se for ver, no mosteiro foi assim substancial, estrutural abalado, porque realmente estava construído com paredes grossas. Bom, isso para dizer a importância de construir nossa vida sobre o Cristo, porque tudo passa. Basta ver nesses tempos de pandemia, não? A vida passa, os cargos, o dinheiro, os trabalhos, os negócios, o mundo terá que ser diferente. E espero sim que o povo esteja
vendo a mensagem que Deus quer estar passando através de tudo isto. Construir, né, nossos celeiros, digamos, nos céus, porque caixão não tem gaveta. Por isso então que tantos, até mesmo no tempo de São Bento, logo depois, nobres, ricos, despojavam dos seus bens, ou davam para os pobres, ou faziam uma solene doação para o mosteiro, sem nenhuma intenção ou pretensão de um dia reaver, ou dizer, tal coisa, tal castelo, tal propriedade, fui eu quem dei. Nada. Tanto é que São Bento prescreve isso muito bem, seja para os filhos dos nobres, os pobres, que são oferecidos ao mosteiro, de forma que não subsista nenhuma possibilidade da pessoa querer reaver ou querer controlar, né? Porque a misericórdia de Deus, a maior riqueza justamente é esta, é este encontro com Deus, de forma que nada e nada mais nos atrai na terra. Então, continua o texto da regra. Então, é o homem sábio que construiu a sua casa sobre a pedra. Cresceram os rios, sopraram os ventos e investiram sobre a casa, contra a casa. E ela não ruiu porque estava fundada sobre a pedra, sobre o Cristo, sobre o Senhor. Então isso é muito importante nos tempos de hoje, em que instituições caem, governos, empresas que acabam falindo, se fundindo, ou sendo de maneira, né, até mesmo podemos dizer desleal, sugadas, compradas, arquitetonicamente, né, planejadas essas negociações, sei lá, né? Então temos que pedir mesmo a Deus essa graça de ser o homem sábio, de ter então a sabedoria de Deus. O sábio, quanto mais sabe que tem que saber, né? É um trava-língua. Então o verdadeiro sábio, aquele que sabe tirar sabor, né? E dar sabor à vida, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Então diz, porque a sua casa estava fundada sobre a pedra. Hoje muitas coisas não continuam, por quê? Porque as pessoas não estão fundadas em Cristo. Quantas vezes buscam o seu mero interesse, a fama, o bem-estar. E aí que estão os mosteiros. A instituição monástica Sesc milenar, mais de 1500, 1600 anos, contando os monges eremitas, é uma prova cabal de que a vida não está nas pedras, nas coisas, nas pessoas, no dinheiro, porque tudo passa. E São Bento diz então no trecho de hoje, em conclusão, espera o Senhor todos os dias que nos empenhemos em responder com atos às suas santas exortações. Responder com atos, porque palavras comovem, mas exemplos arrastam. E nós sabemos então a história de tantos santos da vida monástica, o martirológio romano monástico, acabamos de ver agora nessa reunião do capítulo, foi lido este capítulo, foi explicado pelo superior, e antes tinha sido lido o santo do dia. São vários santos, né, que a cada dia a igreja nos faz contemplar os seus belos exemplos. Quantos que foram degolados, que foram deserdados, que foram expulsos, exilados, mortos, esfolados, não? Outros de uma maneira, o martírio branco, até a vida monástica não é tanto um martírio vermelho no sentido de morrer mártir, não, mas o martírio branco, porque é o dia a dia, até mesmo às vezes a própria vida comunitária, nem sempre, né, é fácil, então conviver, então é um dom de Deus poder experimentar essa presença de Deus nas dificuldades. Por isso diz aqui, em conclusão, espera o Senhor todos os dias que nos empenhemos em responder com atos às suas santas exortações. Então, meus irmãos, tem duas coisas que não podemos saber, não podemos mudar: o ontem e o amanhã, que depende de Deus e da nossa opção. Então, nós só temos o hoje. Então diz aqui, espera o Senhor todos os dias. Então Deus espera hoje, ó dies, volte meio dieritis, hoje não endureçais o vosso coração.
mas ouvi a voz do Senhor, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escutar o verbo da fé, que está aí bem no início da Santa Regra, obscuta. Não é tanto o escutar um barulho, né? Porque no Brasil falamos escutar, ouvir, né? Mas o escutar, não só atitude física, porque eu tenho pouca audição, ou porque eu tenho aparelho, mas é escutar Deus nos acontecimentos, é ver além das aparências. Então, continua o texto de hoje. Por essa razão, os dias desta vida nos são prolongados como tréguas para a emenda dos nossos vícios. Então, por que você ainda está vivo? Eu estou vivo. Deus está dando tempo. Aqueles que foram antes não é que sejam piores ou até melhores, mas cada um tem o seu horário, tem o seu dia. O importante é estar sempre na presença de Deus. Cumpre-nos estar sempre na presença do Altíssimo. Por isso que fala aqui: todos os dias desta vida nos são prolongados como tréguas. Poderíamos ter nascido há 500 anos atrás, imaginem. Esses dias fez 520 anos da primeira missa no Brasil. Estava lá com os índios, lá com os portugueses, chegaram, foi o Soares de Coimbra. Pois então Deus te fez nascer aí, nessa tua cidade, com essa tua família problemática ou muito pacificada. Então, ou poderíamos ter nascido daqui a 50 anos, será que o mundo vai existir ainda? Não sei. Ou daqueles pais, daquela outra família. É a sua história. Então, os dias nos são dados como tréguas. Então, se hoje nós abrimos nossos olhos e não morremos, ainda ontem ouvia a narração de uma pessoa que, quando ainda assistida lá por dois enfermeiros, quando por acaso foram acordá-lo, estava gelado, e ninguém deu conta. Quer dizer, a morte até é bonita, a morte como um passarinho, mas, então, se nós estamos tendo essa trégua, é tempo de correr e agir, é tempo de entrar em atitude de paz com o nosso adversário, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Por isso que nosso Pai São Bento vai dizer sempre, na sua regra, ter sempre a morte a surpreender-nos, o céu que nos espera, então isso que é muito importante, que o céu começa em nós. Então aquilo que nós, como nesse antegozo, vemos a nível dos sacramentos, através da nossa participação, da nossa oração, um dia veremos face a face, aquilo que poderemos estar com esse Senhor no nosso dia a dia. Por isso, veja aquilo que São Bento fala na regra de hoje, esse dia como bênção de Deus, não é um dia mais, um dia inútil. Nós não podemos ser nesse mundo pragmático, utilitarista, em que você é útil só porque você produz, e agora, como está aí de quarentenado, então você não serve. Assim pensa o mundo, assim pensam instituições descartáveis. O Papa Francisco tem falado tanto, mas somos chamados, porém, a viver de uma maneira sempre nova. Então, esses dias nos são concedidos como tréguas para a emenda dos nossos vícios, conforme diz o apóstolo. Então, ignorais que a paciência de Deus te conduz à penitência? Então, Deus é paciente, é um dos adjetivos de Deus, é amoroso, é misericordioso, sim, é todo-poderoso. Até muitos têm mudado, sem mais, nas orações: ó Deus todo-poderoso. Não, Deus não é todo-poderoso, não, Deus é todo misericordioso. Está errado. Ainda o Papa Emérito Bento falava sobre isto. Poderoso, sim, temos tantas pessoas poderosas no mundo, que de uma hora para outra o cenário muda. Quem serão as grandes potências ainda neste ano, no ano que vem, daqui 5, daqui 10 anos? Basta ver como que esse cenário muda, e mudou nos últimos decênios. Mas o atributo próprio de Deus é misericordioso, sim, mas falar que Deus é só misericordioso e se esquecendo de que Ele tem todo o poder, então Deus é poderoso, todo poderoso.
E o nome do seu poder é misericórdia. Per viscera misericórdia, tem entranhas de misericórdia. Então não podemos só usar esse vocabulário mundano, né? Poder, 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 até nisso, Deus é poderoso nas batalhas. Meus irmãos, onde é que ele venceu? Onde é que ele exerceu o seu poder? Entregando o seu amor, o seu Filho, por amor a todos nós. Este é o poder de Deus. Por isso que a Hesed de Deus, o amor de Deus, é bem diferente de tudo aquilo que até então o próprio Israel tinha visto. Israel, El Shaddai, Elohim, Adonai, jamais poderiam falar o tetragrama sagrado, Yahvé, porque falar o nome de Deus é como se tomasse posse de Deus. Em Jesus Cristo, nós podemos reconhecer, sim, bendito seja Deus, Pai, né, de toda a consolação, Pai das misericórdias, né? A primeira encíclica de São João Paulo II é isso, divis in misericórdia. Então este é o amor de Deus. Então, conforme diz o apóstolo, ignoras a paciência de Deus que te conduz à penitência? Porque Deus pode estar dizendo, escuta, até agora estou te sustentando, estou te aturando, e aí? Cadê o sinal de penitência, de conversão? Porque sabemos sim que Deus, né, é tardo em castigar, é pródigo em misericordiar, neologismo a lá Francisco, né, misericordiar. Mas também tem um texto da Escritura que fala, né, até quando abusareis da minha misericórdia? Até quando? Até quando? Então, meus irmãos, é este hoje. Então, não ignoremos a paciência de Deus. E se Deus hoje tem sido paciente, tem tanto bandido, safado, ladrão, maconha, tanta gente presa, né? E por que estão vivas ainda? Ou então tem muita gente solta assim, bandidos, ladrões, corruptos. E por que estão soltos? Calma, é a misericórdia de Deus. Quem sabe, e Deus queira, que só esta tolerância, só esta sobrevida que estão tendo, esta vida até tranquila, possa incitá-los ao arrependimento. Que um dia possam pensar, realmente, olha, não vale a pena. Eu roubei, eu desviei dinheiro, Deus me livre, eu matei, eu corrompi, não vale a pena. Então, se Deus hoje permite o mal no mundo, não porque Deus quer fazer o povo sofrer e castigar, nada disto, mas é para quê? Para que as pessoas se convertam, para que as pessoas mudem de vida. Tenham tempo, porque chegará um momento também em que Deus poderá falar, basta, basta. Por isso que na história monástica nós vemos o exemplo de tantos que tinham uma vida muito atrapalhada, devassa, promíscua, corrupta, assassinos, ladrões, ou apegados tanto às coisas do mundo, e que, olha, né, se encontraram com a misericórdia de Deus, se perdoaram, pediram, experimentaram a misericórdia do Senhor e levaram essa mesma misericórdia para os demais. Porque se grande tinha sido os seus pecados, muito maior foi a misericórdia de Deus. Por isso então que São Bento fala, então ignoras que a paciência de Deus, né, essa paciência de Deus, o tempo que Ele nos dá, nos induz, nos conduz à paciência, à penitência, à conversão do coração, a voltar para Ele, em espírito e em verdade. Pois diz o bom Senhor, não quero a morte do pecador, mas sim que se converta e viva. Então qual que é a vontade de Deus? É que sejamos salvos, é que nenhum de nós se perca, é aceitar e cumprir a sua vontade hoje na vida, cada um no seu estado de vida. Como casado, aguentar firme. Porque eu não sabia, não conhecia. Pois é, não usou do tempo do namoro para conhecer os valores interiores, foi muito rápido, não soube esperar, e agora, quem é que sofre depois? Os filhos. Também na vida monástica, na vida sacerdotal, porque é muito bonito naquele dia que nós cantamos Uscipe me Domine, recebei-me Senhor, ou que recebemos a querotonia, que é a imposição das mãos,
Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas é também isto, é viver na santidade de Deus. Não quero a morte do pecador, mas que se converta e viva. Então, se hoje nós estamos vivos, meus irmãos, é porque o Senhor, que é misericordioso, todo-poderoso, nos está dando graças, está dando tempo para a nossa salvação. Então, cumpre correr e agir, dizia ontem. Correr e agir. E vai dizer amanhã ou depois de amanhã, no final do prólogo, não fujas logo, não seja fogo de palha, não fujas logo do caminho que se inicia assim muito estreito, e vai se estreitando mais, mas o coração se dilata. Não é que vai ter taquicardia, problemas, mas o coração espiritual, se dilata, e nós percorremos com alegria inenarrável os caminhos de Deus, a doçura dos caminhos de Deus, para estar sempre com este Senhor. Então, não quero a morte do pecador, mas que se converta e viva. Então, se você está vivo hoje, bendigamos ao Senhor, é para que nos convertamos. A pior coisa é quando a pessoa se sente inconvertível. Eu nasci assim, eu vou ser assim. Não. Veja ontem na liturgia, anteontem, São Paulo precisou cair do cavalo, ter a humildade de ajoelhar-se aos pés de Ananias, que hoje pode ser aquele presbítero, aquele formador na vida monástica, aquele irmão de comunidade, aquela avó que já está bem gaga, mas é ali, através da oração, da imposição das mãos, através da formação espiritual, é que você é chamado a viver nessa graça de Deus. Por isso que ainda o trecho diz, agora eu recordo se é de hoje ou de amanhã, porque essa citação que eu estou usando aqui não tem a divisão dos dias, mas diz ainda a regra: como, pois, irmãos, se interrogássemos o Senhor a respeito de quem mora em sua tenda, ouvimos em resposta qual a condição para lá habitar. Senhor, quem habitará em vossa casa? Eu quero morar na tua casa, teus caminhos, quero entrar no mosteiro. Qual é a condição? 2 pontos. A nós compete cumprir com a obrigação do morador, cuidar da casa. São Bento fala que até os objetos devem ser cuidados como vasos sagrados do altar, porque antigamente não era qualquer um que podia pegar um cálice, tinha todo um cerimonial, conopeu, até as orações para lavar as mãos antes da missa e depois da missa, para colocar o monículo e a planeta, todo um ritual. Hoje, Deus me livre, como se fosse aí uma bacia da cozinha, e não podemos cumprir com a obrigação do morador. Então, quem ama, cuida. Então, cuidar dos valores verdadeiros, estando você em casa aí mais quarentenado nesse tempo, que possa estar antenado com as coisas, cuidar da parte material, da casa, mas também do ambiente, o diálogo, a oração, como o Papa nos pediu que nesse mês rezássemos o terço em família. Pois então, está tentando, está rezando, está dando certo? E também não é assim, porque eu estou rezando e Deus tem que, não, ou então porque eu rezei tanto e Deus não me ajudou. Calma, talvez por isso mesmo, porque mais rezou, mais provação vai ter. Quem mais reza, mais provação, tentação, mais compromisso, mais dificuldade, mais incompreensões. E isso é um bom sinal que nós estamos no caminho de Deus. Então, porque de vez em quando, sim, na oração, até eu brinco, até o cordão de sapato arrepia, que palavra maravilhosa, mas não é sempre assim, não. Grandes momentos, meus irmãos, nós sentimos aridez espiritual, dá uma vontade de abrir a boca, um sono, às vezes até dúvida, o Salmo está falando, cantai ao Senhor um canto novo, e eu estou na fossa. Ou aquele dia eu estou elétrico, eu estou contente, e o Salmo fala, do profundo eu te grito, Senhor. Por isso que a oração que os monges, monjas, leigos, quantos leigos que rezam a liturgia das horas, é uma bênção, fazem, é uma oração universal, não é só ali rezando na intenção, da sua intenção, mas eu empresto a minha voz,
em nome de toda a criação, de toda a humanidade, para que eu seja todo de Deus, para que eu esteja sempre, presente no meio deste mundo. Por isso que esse trecho da regra fala, eu vou ler mais um trecho, mas não recordo agora se era o texto de hoje ainda ou se é de amanhã. Portanto, é preciso preparar nossos corações e nossos corpos para militar na santa obediência dos preceitos. Militar, lutar, trilhar, encetar, empunhar, não fugir. E em tudo aquilo que nossa natureza tiver menores possibilidades, roguemos ao Senhor que ordene a sua graça, que nos preste auxílio. Até fala aqui, roguemos ao Senhor, para que Ele, o Senhor, ordene a sua graça, que nos preste auxílio. Por isso que em cada oração nós dizemos isto, não? Domine labia mia peries, Senhor, abri meus lábios. Deus inadiutório meu entende, Senhor, vinde-me auxílio. Vinde-me seu auxílio. Em português ficou, vinde, ó Deus, meu auxílio, socorrei-nos e salvai-nos. Mas socorrei-me sem demora. Bom, mas é isto. Temos que ser humildes e pedir a força a Deus, para que Deus, que tudo pode, que Ele, segundo a sua vontade e a hora que achar melhor, ordene a graça que nos preste o auxílio. E se fugindo das penas do inferno queremos chegar à vida eterna, enquanto é tempo, então estamos nesse corpo e é possível realizar todas essas coisas no decorrer desta vida de luz, olha só, cumpre correr e agir agora, de forma que nos aproveite para sempre. Então, cumpre correr e agir e agora, por quê? Quem sabe a hora não espera acontecer, diz lá. Então, agora é o tempo do cristão. Hic et nunc. Agora, e sempre, Então, isso, aqui e agora, aliás, não? É isso que é importante. Não deixar para amanhã, porque pode ser que este amanhã não chegue. Pode ser que hoje à tarde já estejamos lá, cometidos de um Covid, sem poder respirar, sejamos entubados e depois já despachados, não? Por isso, então, cumpre correr e agir agora. Por isso, então, você está amuado, desanimado hoje? Corre, Corre para Deus. Como a corça suspira pelas correntes de água, dizia outro dia o Salmo responsorial. Assim minha alma por vós, ó Senhor. Corre, Porque se eu sei que em Deus está a razão da minha vida, por que protelar? Por que deixar os seus caminhos que fiquem aí longe de nós? Por isso então que o Senhor nos dê as suas graças, suas bênçãos, para viver sempre mais no seu amor, na sua graça sempre infinita. Então, depois vamos ver o que deu, porque fiz gravação através de duas câmeras, por isso que às vezes ficava um pouco para lá e para cá. Então, eu desligo agora uma e vejo aqui no Instagram, já que algumas pessoas mandaram algumas mensagens. Que Deus então abençoe e guarde em seus caminhos.